CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro No Mundo Maior, do nosso Chico. A leitura do Evangelho. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Item 14. Prestai bem atenção ao que ouvis, porquanto, com a medida que medirdes os outros, vos medirão a vós, e ainda vos será acrescentado. Porque se dará àquele que já tem, e ao que não tem, ainda o que tem, será tirado. Isso é para refletir, hein? Tão curtinha e tão profundo. Mestre, mais teu nome e em nome de Deus, iniciamos mais um estudo em nossa casa de amor, rogando a assistência dos benfeitores da nossa casa, do altivo, o diretor dessa casa, da minha amada Lourdinha, enfim, do nosso Chico, do André Luiz, responsáveis por esta obra, que eles possam nos inspirar, Jesus, para bem compreendermos o estudo desta noite. Então, em nome desses irmãos queridos, em nome do amor que vibra neste ambiente, do nosso amor, minha querida, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, iniciamos os estudos desta noite. Que assim seja. Então vamos lá. Eu vou avisando aqui todos os dias, nós mudamos os horários da casa, dos estudos, tudo para atender ao público, principalmente aos médios da casa, as pessoas poderem vir estudar. Mas eu acho que há uma acomodação com as lives, aí acaba não vindo. A gente só não para com a live para obrigar a vir aqui, porque ela divulga a doutrina espírita para o mundo inteiro. Então, mas o horário de domingo, que a gente está fazendo o Memórias de um Suicida, às 17 horas, eu venho sem problema. Mas eu vim somente falar para os espíritos, eu falo com eles num outro horário mais tranquilo, né? Se o público viesse, continuaria naquele horário. Então nós vamos voltar para amanhã. Então no domingo nós estudaremos o Caiba Schutel, o Evangelho, e em seguida o Memórias de um Suicida. Provavelmente, aí até lá eu aviso, deveremos fazer o Caiba de 8 às 9. Aqui não é lugar de preguiçoso, tem que acordar cedo para vir estudar. E de 9 às 10 a gente emenda no Memórias. Não é melhor assim, Elaine? Melhor, mais coerente, né? Então faremos assim a partir de domingo. Então vamos lá. Nós estamos estudando o livro No Mundo Maior. Não dá para dizer com a melhor obra dessa série do André Luiz. E nós estamos vendo aqui a preleção de Eusébio. E nós vimos semana passada que essa preleção tinha em torno de 1.200 pessoas, na maioria encarnados, de todas as correntes religiosas, não eram apenas espíritas. Então, espiritualistas, aqueles que estavam à frente das suas instituições. E nós lemos com cuidado 3 páginas, fui explicando, estamos aqui, ó, uma página, 2 páginas, 3 páginas. 1, 2, 3. Iríamos entrar agora na 4ª página.
Vocês querem que eu reinicie ou eu continuo onde eu parei? É o capítulo 2. É o início do capítulo 2. Quer que eu reinicie? Como a gente não sabe nada mesmo, a gente vai repetindo para ver se um dia aprende, né? Vai, volta, nasce, morre, fica a mesma coisa. Pode ser que essa encarnação, a gente repetindo, a gente melhore, né, Carlos? Então vamos lá. Então eu vou dar uma agilidade maior na leitura e se tiver alguma dúvida, vocês perguntem. Eu não vou parar muito para explicar, tá? Para dar tempo da gente chegar lá onde nós paramos. Então vamos lá. A preleção de Eusébio. Eusébio é um espírito. Eu tenho que ler, não tem como. Agora, é interessantíssima essa leitura. É interessantíssima. É o capítulo 2. Ereto, incendido, o tórax de suave luz, falou o instrutor comovedoramente. Dirigimo-nos a vós, irmãos, que tendes por enquanto ensejo de aprender na bendita escola carnal. Então, a maioria era de encarnados, tá? A gente brinca aqui, né? Ó, meia-noite todo mundo aqui. Por quê? É para ver. Se for pensar bobagem, se for ler o que não presta ou ver o que não presta, não vem para cá, vai para o umbral. Determinados assuntos de determinadas emissoras, cuidado, porque não vai conseguir ver. Tangidos pela necessidade, na sede de ciência ou na angústia do amor que transpõe abismos, vencestes pesadas fronteiras vibratórias, encontrando-vos na estaca zero do caminho diferente que se vos antolha. Enquanto vossa organização fisiológica repousa à distância, exercitando-se para a morte, vossas almas, quase libertas, partilham conosco a fraternidade e a esperança, adestrando faculdades e sentimentos para a verdadeira vida. Então, olha só, então eles venceram vários empecilhos no plano espiritual, né? A atravessar toda essa rede espessa de pensamentos e sentimentos para chegar a essa reunião. E a gente treina para morrer todos os dias. A gente dorme, separa-se parcialmente do corpo. A diferença é que quando morrer, a separação é total, rompe o último laço. Então morrer não dói. Vocês pensam que morrer dói? Dói para dormir? Não, para morrer também não dói não. Está com medo de morrer, Elaine? Naturalmente, não podereis guardar plena recordação desta hora, retomando o envoltório carnal, em virtude da deficiência do cérebro, incapaz de suportar a carga de duas vidas simultâneas. A lembrança de nosso entendimento persistirá, contudo, no fundo de vosso ser, orientando-vos às tendências superiores para o terreno da elevação e abrindo-vos a porta intuitiva para que vos assista nosso pensamento fraternal. O que foi que ele disse aqui? Ó, quando vocês acordarem, não vão lembrar de tudo. Quem lembra do que aconteceu essa madrugada durante o sono? A gente não lembra. É o que ele está dizendo. Vocês não vão lembrar. Por que não vão lembrar? Porque o cérebro, né, o nosso cérebro físico, não aguenta duas vidas. A de lá e a de cá. Não aguenta. Mas fica em nós a intuição do que a gente ouviu. E quando eles precisarem nos acessar, a gente, opa, entendeu como funciona? Então, fica sempre a intuição. Então é melhor vir
para o centro espírita durante o sono físico, o desprendimento, do que ir para outros lugares que o mundo oferece. E como espírito, você pode ir a qualquer lugar do planeta, é só pensar que vai, você tem um mundo inteiro para ir. Ah, essa noite eu quero ir lá para a Austrália. Você vai para lá, pô. Não sei o que você vai fazer lá, mas vai para lá. Agora, eu quero vir para o centro espírita, então vamos nos preparar e pedir ajuda para vir para cá. O orador fez breve pausa, fixando-nos o olhar calmo e lúcido, e sob a leve e incessante chuva de raios argênteos, continuou. Enfastiados das repetidas sensações no plano grosseiro da existência, intentais pisar outros domínios, buscais a novidade, o conforto desconhecido, a solução de torturantes enigmas. Todavia, não ouvideis que a chama do próprio coração, convertido em santuário de claridade divina, é a única lâmpada capaz de iluminar o mistério espiritual em nossa marcha pela senda redentora e evolutiva. Então, a gente fica ansioso. Vocês estão me entendendo? Precisa eu ir explicando? Precisa? Então vamos lá. Enfastiados das repetidas sensações do plano grosseiro da existência, intentais pisar noutros domínios. Quer dizer, cansados da vida corporal, né, do dia a dia, estamos buscando outros domínios quando a gente vai lá para o plano espiritual estudar sobre a vida espiritual. Buscais a novidade, o conforto desconhecido, a solução de torturantes enigmas. Porque como espíritos a gente encontra a solução de problemas que aqui não tem essa solução. Mas no plano espiritual a gente vê que é possível. Todavia, não ouvideis, quer dizer, não esqueçam, que a chama do próprio coração, convertido em santuário de claridade divina, é a única lâmpada capaz de iluminar o mistério espiritual em nossa marcha pela senda redentora evolutiva. Então ele está chamando a atenção para a área do nosso sentimento, do nosso coração. É a única chama, a única lanterna, a única iluminação que vai iluminar o nosso caminhar. A gente não esquecer disso. Ao lado de cada homem e de cada mulher no mundo, permanece viva a vontade de Deus. Em cada homem e de cada mulher no mundo, ao lado de cada homem e de cada mulher no mundo, permanece viva a vontade de Deus, relativamente aos deveres que lhes cumprem. Cada qual tem à sua frente o serviço que lhe compete, como cada dia traz consigo possibilidades especiais de realização no bem. Então, Deus nos prepara todos os dias para cumprirmos com os seus desígnios, cada homem e cada mulher. E todos nós trazemos essa possibilidade de ação no bem. O universo enquadra-se na ordem absoluta. Aves livres em limitados céus, interferimos no plano divino, criando para nós prisões e liames, libertação e enriquecimento. Insta, pois, nos adaptemos ao equilíbrio divino, atendendo à função insulada que nos cabe em plena colmeia da vida. O que ele disse aqui? O universo, ele é absoluto, né? Ele não é relativo, ele é absoluto. E nós, quando saímos do corpo,
nós como aves alçamos voo. Aí o que ele diz? Nessa, como aves livres, em limitados céus, não nesse absoluto, limitados céus, a gente vai atrás das quimeras, do enriquecimento, das coisas do mundo. É isso que ele está dizendo. Eu sei que sem o livro fica mais difícil. Quem está acompanhando a leitura aí consegue entender. Desde quando fazemos e desfazemos, terminamos e recomeçamos empreendimentos, a viagem reparadora e regressamos perplexo para o reinício. Vou ler de novo, para dar a entonação correta. Desde quando, é uma pergunta, desde quando fazemos e desfazemos, terminamos e recomeçamos, empreendemos a viagem reparadora e regressamos perplexos para o reinício? Somos no palco da crosta planetária os mesmos atores do drama evolutivo. Cada milênio é ato breve, cada século um cenário veloz. Utilizando corpos sagrados, perdemos, entretanto, quais despreocupadas crianças entretecidas apenas em jogos infantis, o ensejo santificante da existência. Entenderam? O que ele está dizendo aqui? Parei aqui, eu ia ter até o parágrafo, mas vamos lá. Ele está dizendo que ele fez uma pergunta, a gente faz, desfaz, começa, recomeça, e a gente vem assim há milênios no palco da vida. Somos os mesmos atores do palco da vida. E nós não saímos do lugar, estamos amassando o barro. Aí vocês podem perguntar, poxa, mas a população da Terra há 100 anos atrás era uma, hoje é outra. De fato. Como é que nasceu tanta gente aqui de repente, né? Muitos de nós somos exóticos aqui na Terra. A gente não consegue ir para um mundo melhor, para um planeta melhor. Então tem que ter um planeta de dor. Aí eu convido a vocês a estudarem Leon Denis. Eu fico com pena de fazer a live aqui, porque não tem um aluno na live para estudar Leon Denis. É pouco conhecido. Leon Denis foi quem deu continuidade à doutrina espírita. E ele fala da dor, nós estamos no capítulo da dor, ele fala de uma forma que você tem vontade de sentir dor. Tanta beleza, tanta poesia em suas palavras. Aí a dor é a nossa eterna companheira aqui na Terra, para ver se a gente acorda, para ver se a gente desperta para o verdadeiro sentido da vida. Então ele está dizendo isso, a gente está indo e voltando. Aí diz aqui, um século é um ato, né? Como ele botou, cada milênio é ato breve. Cada milênio é ato breve. Cada século, um cenário veloz. Então estão pensando numa peça de teatro, né? Utilizando corpos sagrados, perdemos, entretanto, quais despreocupadas crianças, entretidas apenas em jogos infantis, o ensejo santificante da existência. E o pior, quantos sacrificam o próprio corpo num ato de rebeldia? Um ato de rebeldia. Elimina o próprio corpo, achando que a lei vai poupá-lo, que Deus vai ficar com dó. Mas Deus tem dó, vai ficar assim. Deus tem compaixão. E se a gente pudesse dizer que Deus chora, Deus choraria. Porque Deus não é um ser antropomórfico como imaginamos, como o católico nos ensinou, né? É a inteligência suprema. Mas isso não exclui a responsabilidade, que é nossa. A nossa responsabilidade. Então a gente vem para cá para brincar de viver? Vem para cá só para se divertir?
Ah, meu domingo é meu domingo, é com a minha família, meu sábado é sagrado, meu domingo. Paciência, tudo bem. Ninguém está dizendo para não fazer isso. E os outros dias da semana? Em que nós contribuímos para o engrandecimento da nossa vida e da vida dos outros, dos nossos irmãos. Está aqui uma casa belíssima. Quão poucos nos ajudam aqui? Quão poucos? Usam. Simplesmente usam. E quando eu falo, ficam zangados comigo. E na verdade, eu estou levando um bem para a pessoa, despertando para que ela se desapegue de determinados bens materiais, porque tudo fica aí. Quantas crianças aí sendo evangelizadas. Eu fiquei muito feliz essa semana com um pai que veio falar comigo da netinha dele. Pai não, o avô, né? Ela tem 4 aninhos. Aí ela falou assim: esse corpinho eu estou usando, ele não é meu, é um corpinho que eu tenho que ter cuidado. Ela aprendeu lá na sala. Olha que coisa bonita, não é? Porque eu sou um espírito que usa esse corpinho. E o velho babão, porque todo avô é velho babão, né? Eu sou um deles, veio feliz, porque ele é espírita também. Olha o que ela me diz. Isso não é gratificante? Então a casa propicia esclarecimento da vida ali do bebê que está lá, da mulher grávida que está ali ouvindo, porque o espírito está ouvindo a evangelização, até a idade adulta, até nós que estamos aqui. Então é importante a gente colaborar com uma obra de todas as maneiras que a gente puder, de todas as maneiras. Eu vou fazer um apelo geral. Eu não vejo um de vocês aqui da casa trazer uma flor para cá. Mas quando a flor murcha, reclamam. Amanhã a gente vai comprar, vai substituir aquelas lá. Então é nosso toque que a gente tem que dar, né, para a beleza da harmonia. No outro dia, vocês vejam, acabou a água. Veio muita gente aqui, graças a Deus. Aí foi uma pessoa ali reclamar e foi braba. Como que acabou a água? Como que acabou a água? Senhora, desculpe, foi um erro nosso. Tem aqui a água. Pegamos a água. A água, a gente está rezada também essa água, porque ela está ali, ela bebeu a aguinha. Então a gente tem que se preocupar desde a água ali, do copinho. Falta um copinho ali. Foi o que aconteceu, acabou a água, não foi nem um copinho. Então, são cuidados que a gente tem que ter para manter a nossa casa harmônica, atendendo a todo mundo. E a gente se sentir partícipe. Aí ele diz aqui, ó, cada milênio é ato breve, cada século um cenário veloz. Utilizando corpos sagrados, perdemos, entretanto, quase despreocupadas crianças entretidas apenas em jogos infantis, o ensejo santificante da existência. Ó. Perdemos o ensejo santificante da existência. A gente não está aqui para comer, beber, dormir e reproduzir. Quem faz isso é o animal. O cachorro come, bebe, dorme e reproduz. O burro jumento também. O porco também. Mas o homem quer se igualar ao bicho, comer, beber, dormir e reproduzir. Aí vem a dor. Vem a dor. Destarte, fazemo-nos réprobos das leis soberanas. O que é ser réprobo? Ser um condenado. Então, destarte. Então, nós nos fazemos condenados da lei de Deus, da lei soberana. Nos fazemos réprobos
da lei soberana. Está entendendo, Conceição? Então sorria. Por que esse rosto tão fechado? Você está sendo filmada, Conceição. Aqui eu não posso implicar com você porque eu estou falando para todo mundo. Não vou falar o que eu penso. Vamos lá. Fazendo-nos réprobos da lei soberana que nos enredam aos escombros da morte, como náufragos piratas, por muito tempo indignos do retorno às lides do mar. Olha, por isso que a gente tem que ler com calma, em casa, refletir, porque é muito profundo, está falando da gente. E a gente fica como não aproveita a vida como deveria, ficamos como náufragos no mar. Fomos pirata, o que o pirata faz no navio? Rouba o navio, depois se joga no mar, foge. Mas não consegue mais voltar para o barco, leva tempo. É o que ele está dizendo. A gente rouba as benesses que Deus nos oferece, a gente acha que é o dono e depois reclama. Enquanto milhões de almas desfrutam bons ensejos de emenda e reajustamento, de novo entregues ao esforço regenerativo nas cidades terrestres, olha só, graças a Deus, né? Já tem milhões de almas que estão fazendo esse esforço. Ó, enquanto vocês são uma dessas, enquanto milhões de almas desfrutam bons ensejos de emenda e reajustamento, de novo entregues ao esforço regenerativo nas cidades terrestres, milhões de outras, aí vem o mais, né? Mas, porém, no entanto, todavia, porém, né? Mas milhões de outras deploram a própria derrota, perdidas no atro recesso da desilusão e do padecimento. Ficou bem claro? Entenderam? Não nos reportamos aqui aos missionários heróicos que suportam as sangrentas feridas dos testemunhos angustiosos, por espírito de renúncia e de amor, de solidariedade e de sacrifício. São luzes provisoriamente apartadas da luz divina e que voltam ao domicílio celeste, como o trabalhador fiel regressa ao lar, finda a cotidiana tarefa. Então tem esses missionários. Vamos pensar num Chico, num Altivo, num Divaldo e tantos outros. Referimos-nos às vastas multidões de almas indecisas, presas da ingratidão e da dúvida, da fraqueza e da dissipação, almas formadas à luz da razão, mas escravizadas à tirania do instinto. Olha, almas escravizadas à tirania do instinto. São esses milhões. E num rasgo de humildade cristã, Eusébio continuou. Ó, vocês estão prestando bem atenção? Faz de conta que eu sou Eusébio, tá? Faz de conta que eu sou Eusébio. Eu não tenho a vibração dele, nem a elevação dele, mas estou falando por ele, porque eu estou lendo aqui o que ele falou. Ele falou, o Chico, o André Luiz ditou e o Chico escreveu. E eu agora estou repetindo. Tá tudo bem? Estão entendendo? Está entendendo, Conceição? Então vamos lá. Falamos de todos nós, viajores que extravagamos no deserto da própria negação, de nós,
pássaros de asas partidas, que tentamos voar ao ninho da liberdade e da paz, e que, no entanto, ainda nos debatemos no chavascal dos prazeres de ínfima estofa. Por que não representar o curso das paixões corrosivas que nos flagelam o espírito? Por que não sofrer o ímpeto da animalidade em que nos comprazemos desde os primeiros laivos de raciocínio? Sempre o terrível dualismo da luz e das trevas, da compaixão e da perversidade, da inteligência e do impulso bestial. Estudamos a ciência da espiritualidade consoladora desde os primórdios da razão. Todavia, desde as épocas mais remotas, consagramo-nos ao aviltamento e ao morticínio. Está difícil? Está bem claro? Está bem claro, Roberta? Tá, o Paulo? Bem claro? Se não, começo tudo novamente. Tá bom? Aí a aula vai até meia-noite. Se vocês toparem ficar aí. Se tiver difícil, lê de novo, explica de novo. Então ele está dizendo aqui que a gente vem há muito tempo, há muitos anos, se espiritualizando, mas ao mesmo tempo que a gente cai. No fundo a gente já sabe, mas a gente dá aso, somos pássaros de asas quebradas, a gente dá aso às paixões inferiores. É isso que ele está dizendo. E ele diz aqui agora no parágrafo seguinte, olha que beleza: cantávamos hinos de louvor com Krishna, aprendendo o conceito da imortalidade da alma, à sombra das árvores augustas que aspiram aos cimos do Himalaia. Vê aí, quando é que surgiu Krishna? Vê aí o Krishna. Vê aí no celular. Quando é que surgiu Krishna? Quando é que apareceu Krishna? Lá no Himalaia. Era você, Paulo, que estava lá ouvindo Krishna. Vamos lá, quando foi que você ouviu Krishna lá? Vamos lá. E não saiu do lugar ainda, amassando o barro. Hã? Não ouvi. Não, foi antes. Krishna, Krishna. Krishna. Ah, 3.000, vamos arredondar, 3.200, arredondando para menos, 3.200 anos antes de Cristo. Paulo, você estava lá escutando Cristo, ainda está aí? Carlos, você também, Carlos. Conceição, com essa cara feia, também. Eu não. Eu estou lendo aqui, eu não. Você que foi antes de Krishna, lá no planeta que você estava lá. Então, olha o que ele está dizendo aqui, ó. Cantávamos hinos de louvor com Krishna, aprendendo o conceito da imortalidade da alma, à sombra das árvores augustas que aspiram aos cimos do Himalaia. E descíamos logo depois ao vale do Ganges, matando e destruindo para gozar e possuir. Ouvíamos Krishna, cantávamos com ele, depois descíamos o vale do rio Ganges para matar, para destruir. Soletrávamos o amor universal com Siddhartha Gautama e perseguíamos os semelhantes em aliança com os guerreiros singaleses e hindus. Fomos herdeiros da sabedoria nos tempos distantes da esfinge
e, no entanto, da reverência aos mistérios da iniciação, passávamos a hostilidade sanguinolenta nas margens do Nilo. Acompanhando a arca simbólica dos hebreus, reiteradas vezes líamos os mandamentos de Jeová, contidos nos rolos sagrados, e, desatentos, os esquecíamos ao primeiro clangor de guerra aos filisteus. Chorávamos de comoção religiosa em Atenas e assassinávamos nossos irmãos em Esparta. Admirávamos Pitágoras, o filósofo, e seguíamos Alexandre, o conquistador. Em Roma, conduzíamos oferendas valiosas aos deuses nos maravilhosos santuários, exultando de virtude para desembainhar as armas minutos depois no átrio dos templos, disseminando a morte e entronizando o crime. Escrevíamos formosas sentenças de respeito à vida com Marco Aurélio e ordenávamos a matança de pessoas limpas de culpa e úteis à sociedade. Com Jesus, o divino crucificado, nossa atitude não tem sido diferente. Sobre os despojos dos mártires imolados, nos circos, vertemos rios de sangue em vindita cruel, armando fogueiras do sectarismo religioso. Suportamos administradores arbitrários e ignominiosos, de Nero a Diocleciano, porque tínhamos fome de poder. E quando Constantino nos abriu as portas da dominação política, convertemo-nos de servos aparentemente fiéis ao Evangelho em criminosos árbitros do mundo. Pouco a pouco esquecemos os cegos de Jericó, os paralíticos de Jerusalém, as crianças do Tiberíades, os pescadores de Cafarnaum, para afagar as testas coroadas dos triunfadores, embora soubéssemos que os vencedores da terra não podem fugir à peregrinação ao sepulcro. Tornou-se a ideia do reino de Deus fantasia de ingênuos, pois não largávamos o lado direito dos príncipes, sequiosos de fastígio mundano. Ainda hoje, decorridos quase 20 séculos sobre a cruz do Salvador, benzemos baionetas e canhões, metralhadoras e tanques de assalto, em nome do Pai magnânimo, que faz refulgir o sol da misericórdia sobre os justos e sobre os injustos. Dá até vergonha de ouvir isso, né? Dá até vergonha. Tá bem claro? Tá entendendo, Paulo? É por esta razão que nossos celeiros de luz permanecem vazios. O vendaval das paixões fulminantes de homens e de povos passa ululante de um a outro polo a semear maus presságios. Até quando seremos gênios demolidores e perversos? Em vez de servos leais do Senhor da vida, temos sido soldados dos exércitos da ilusão, deixando à retaguarda milhões de túmulos abertos sob aluviões de cinza e fumo. Debalde exaltou-nos o Cristo à busca as manifestações do Pai em nosso próprio íntimo. Cevamos e expandimos unicamente o egoísmo e a ambição, a vaidade e a fantasia na crosta planetária. Contraímos pesados débitos e escravizamo-nos aos tristes resultados de nossas obras, deixando-nos ficar indefinidamente
na messe dos espinhos. Foi assim que atingimos a época moderna, em que a loucura se generaliza e a harmonia mental do homem está a pique de sossôbrio. De cérebro evolvido e coração imaturo, requintamo-nos presentemente na arte de esfacelar o progresso espiritual. E aí, o que vocês acharam da preleção de Eusébio? Ainda não terminou, não. É que ele parou aqui para o povo pensar. Eu também parei para beber uma aguinha. É profundo, né? Mas olha, o mundo de regeneração só entrarão os regenerados. Muitos espíritos já regenerados de outros orbes mais elevados virão à Terra. Se nós não nos regenerarmos, a gente não fica. A gente não fica. Não necessariamente a gente tem que ir para um mundo inferior à Terra, um mundo primitivo, como alguns estão indo, como dizem. A gente pode ir para um mundo que não vale a mais do que a Terra. Um outro mundo de provas e expiações que não vale a mais do que isso aqui. Então, no mundo de regeneração, só entram os regenerados. No mundo de regeneração não tem preguiçoso, tem que trabalhar. Fixando na assembleia o olhar percussiente, o instrutor prosseguiu. Nos séculos pretéritos, as cidades florescentes do mundo desapareciam pelo massacre, ao gládio dos conquistadores sem entranhas, ou estacionavam sob a onda mortífera da peste desconhecida e não atacada. Eu pulei o parágrafo que ele... porque não é relevante, eu estou querendo ganhar um tempo. Ele vai dizer do comportamento dos homens e das mulheres que estão lá. Quer que eu leia? Posso voltar lá. O excelso orientador fez oração mais longo intervalo, durante o qual observei companheiros em torno, homens e mulheres segurando alguns fortemente as mãos uns dos outros, exibiam extrema palidez no semblante estarrecido. Alguns deles, por certo, compareciam ali pela primeira vez, como eu, dado o estático assombro de que se lhes estampava no rosto. Então eu pulei esse pedaço aí, que eu acho que é assim que nós deveríamos nos comportar agora, escutando isso. Pelo menos ficar com vergonha, né? Porque a gente diz, eu sou espírita. Tudo bem, muito bem. Como Jesus disse, aquele que tiver vergonha de mim, eu também terei vergonha. Aquele que me renegar, eu também renegarei. Ele também disse, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele também disse, todo aquele, com os falsos profetas, né? Eu ouvi. Você não ouviu nada, não era da minha boca que você ouvia. Então, ser cristão,
confirmar que é espírita não é dizer eu sou espírita, eu sou cristão. É fazer, é praticar, é colocar em prática. Título não vale de nada. Se fosse assim, no mundo espiritual não seria nada diferente da Terra. Título são fichinhas, como diz André Luiz, lá na outra obra, são fichinhas. O André Luiz tinha o título de médico, de um grande cientista, não é? Foi ajudar Narcisa, a enfermeira. André Luiz foi ser auxiliar de enfermagem. Foi limpar vômito dos doentes. O título, no mundo espiritual, não vale de nada. Olha a rainha de França. Então não adianta dizer eu sou espírita. Não adianta dizer sou médium lá do SEAP. Cara crachá, não estou nem com o meu crachá aqui. O que você fez com esse crachá no seu peito como médium? Isso é que vale. Então, nos séculos pretéritos, as cidades florescentes do mundo desapareciam pelo massacre ao gládio dos conquistadores sem entranha. Sabe o que é gládio, né? Aquela, vou falar, espada, feita uma espada. Ou estacionavam sob a onda mortífera da peste desconhecida e não atacada. Hoje, a coletividade humana ainda sofrem, as coletividades humanas ainda sofrem o assédio da espada homicida e chuvas de bombas arremetem contra populações indefesas. No entanto, a febre amarela, a cólera, a varíola foram dominadas. A lepra, a tuberculose e o câncer experimentam combates sem tréguas. Existe, porém, nova ameaça ao domicílio terrestre. Foi aqui que nós paramos. É o profundo desequilíbrio, a desarmonia generalizada, as moléstias da alma que se ingerem sutis, solapando-vos a estabilidade. Ó. Nós já dominamos, já conquistamos a cura de várias doenças, mas ainda largamos bombas em cima de populações indefesas. E mais, apesar de controlar várias doenças, como a varíola, a lepra, a tuberculose, o câncer, né, tá cada vez chegando a uma solução, está mais perto. Porém, nova ameaça ao domicílio terrestre. O profundo desequilíbrio, a desarmonia generalizada, as moléstias da alma que se ingerem sutis, solapando-vos a estabilidade. Dá vergonha, né? Pois é. Eu vou adiantar somente mais um parágrafo. Vocês aguentam? Foi aqui que nós paramos semana passada. Valeu a pena voltar, apenas voltar, não valeu? Vossos caminhos não parecem percorridos por seres conscientes, mas semelham-se a estranhas veredas, ao longo das quais tripudiam duendes alucinados. Como fruto de eras sombrias, caracterizadas pela opressão e maldade recíprocas em que temos vivido, odiando-nos uns aos outros, vemos a terra convertida em campo de quase intérminas hostilidades.
Homens e nações perseguem o mito do ouro fácil. Criaturas sensíveis abandonam-se aos distúrbios das paixões. Cérebros vigorosos perdem a visão interior, enceguecidos pelos enganos da personalidade e do autoritarismo. Empenhados em disputas intermináveis, em duelos formidantes de opinião, conduzidos por desvairadas ambições inferiores, os filhos da terra abeiram-se de novo abismo que o olhar conturbado não lhe deixa perceber. Esse iante vórtice, meus irmãos, é o da alienação mental, que não nos desintegra só os patrimônios celulares da vida física, senão também nos atinge o tecido sutil da alma, invadindo-nos o cerne do corpo perispiritual. Quase todos os quadros da civilização moderna se acham comprometidos na estrutura fundamental. Precisamos, pois, mobilizar todas as forças ao nosso alcance a serviço da causa humana, que é a nossa própria causa. Está aí a parte da preleção do nosso irmão Eusébio e que nós estudamos hoje, ouvimos hoje. Mesmo quem chegou depois, quem não ouviu, eu peço que vocês leiam em casa o livro No Mundo Maior, que vocês acompanhassem, já que não pode estar aqui na hora, acompanhassem em casa a leitura das obras que a gente estuda aqui. A preleção de Eusébio nos deixa envergonhados, porque ele fez uma preleção para encarnados, para um grupo de encarnados. Então, parece que ele escreveu hoje de manhã. E a gente vive agora a moléstia da alma. É tanta perturbação, é tanta confusão na cabeça das pessoas, que realmente é um fato a doença da alma. E seria bom que vocês lessem e refletissem sobre o assunto. Então, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudos. Muito obrigado a esta Casa de Amor, ao altivo, aos benfeitores desta casa. Muito obrigado ao nosso Chico, responsável por esta obra, junto com o irmão André Luiz. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a todos nós. Em nome do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, encerramos os estudos da noite de hoje, em torno da obra No Mundo Maior. Que assim seja. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.